Em nenhuma hipótese você pode deixar de ver esses conteúdos se você quiser ter uma boa pontuação na prova do Enem, especialmente em ciências humanas. Olá pessoal, espero que você esteja muito bem. Eu me chamo Samuel Barbosa e seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Sei que eu estou um pouquinho sumido aqui, mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu queria falar com você hoje e fazer a primeira parte de uma série de vídeos sobre os conteúdos indispensáveis para a prova do Enem. Samuel, como é que você sabe disso? Bom, eu estou aqui com a cartilha, o edital do Enem. Você pode ter acesso a eles na internet e eu queria tanto ler para você como comentar os conteúdos que vão cair aqui. Hoje, sobre ciências humanas, a primeira parte dos conteúdos serão várias partes, então não deixe de conferir, já vai se inscrevendo nesse canal, deixa teu like, porque você vai aprender os conteúdos que vão cair esse ano e se você não estudar eles, possivelmente você não vai ter uma boa pontuação. A primeira parte desses conteúdos será relacionada à diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. Você pode falar, mas Samuel, eu nunca vi esses conteúdos na minha apostila de estudo, por exemplo. Nunca vi esses termos. Eu sempre vi Guerra Fria, eu sempre vi Era Vargas, mas eu nunca vi esses termos, diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. Que conteúdo é esse? Pois é, pessoal, porque o Enem ele quer mudar a forma como você encara os conteúdos. Então ele coloca pra gente vários temas e você tem que estudar em relação a eles. E aqui serão 5 temas que o Enem separou para que você soubesse sobre diversidade cultural, vida em sociedade e conflitos. Primeiríssimo conteúdo que vai cair nesse tópico de diversidade cultural é justamente cultura material e imaterial, patrimônio e diversidade cultural no Brasil. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Enem vai cobrar de você patrimônios histórico, patrimônio imaterial, por exemplo, festas, folclore, danças, construção de artesanato, por exemplo, isso cai muito na prova do Enem. Ele quer saber que você diferenciar, por exemplo, patrimônio material de patrimônio imaterial. Então, começa a estudar sobre isso também. Outra coisa que eu gosto de cobrar muito é a diversidade cultural do Brasil, por exemplo, pegando práticas lá da região Nordeste, como por exemplo o cangaço, ou práticas da região norte, como carimbó, por exemplo, práticas lá da Bahia, como já falou sobre o pelourinho, por exemplo, práticas do sul, práticas do sudeste, do centro-oeste. Precisa estudar isso, não deixa de focar nessa informação, isso é muito importante para o Enem. Esse é o primeiro tópico de conteúdo, vai cair na sua prova, todo ano cai, você tem que saber que conceitos são esses: cultura material, cultura imaterial, patrimônio e diversidade cultural. Olha o segundo tópico que vai cair na prova do Enem esse ano para você. Conquista da América. Conflitos entre europeus e indígenas na América colonial, a escravidão e formas de resistência indígena e africana na América. Gente, vai cair essa parte de conquista na América. América espanhola, América portuguesa, América inglesa. Você precisa saber bem. Olha como é específica. Você sabe quando foi que eles chegaram, por que eles chegaram. Mas olha só, conflitos entre europeus e indígenas. Por que motivou esses conflitos? O que causou esses conflitos? Quais as consequências desses conflitos que tiveram? Como foram esses conflitos entre portugueses e indígenas? Isso cai na prova do Enem todo ano também. E aí você vai ter que aprender como é a escravidão, por exemplo, e a forma como os indígenas tiveram resistência. Isso é importante, porque às vezes a gente se toca nessa questão. Como é que os índios resistiram aos trabalhos forçados que os portugueses imporam sobre eles? Foi com guerra, foi com cultura, foi com sincretismo religioso, que já caiu muito no Enem sobre isso, porque o Enem quer muito também a resistência, não somente indígena, mas a resistência africana na América portuguesa, espanhola e inglesa. Então, corre atrás disso. Terceiro tópico, vamos lá. História cultural dos povos africanos, luta dos negros no Brasil e o negro na formação da sociedade brasileira. Aqui é 3 tópicos basicamente. Ele quer saber como é que era a história cultural dos africanos lá na África. Como é que eles viviam na África? Lá havia escravidão também ou só houve escravidão aqui? Como é que eles chegaram até aqui no Brasil? Quem eram os africanos que vieram para o Brasil? Eram africanos ricos? Eram africanos pobres? Eram guerreiros? Como é que ocorreu a luta dos negros no Brasil, por exemplo, através dos quilombos? Como é que eles fugiam do Egito? Então, isso é muito importante, por exemplo. E outra coisa, a luta dos negros na formação da sociedade brasileira. Como é que o africano interferiu na história brasileira? Na parte cultural, na parte social, na parte religiosa. Você não pode deixar de ver isso. Isso é muito, mas muito importante. Você tem que se ligar que vai cair sobre isso no Enem. Quarto ponto, quarto assunto que você tem que olhar bem.
a história dos povos indígenas e a formação sociocultural brasileira. Gente, isso cai todo ano. Muito cai a parte de linguagem sobre a questão da influência dos nomes que os indígenas influenciaram no Brasil, como era a cultura deles antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil. Por exemplo, eles eram sedentários ou eram nômades? Como é que a mulher era vista na sociedade indígena? Ou então, por exemplo, como eram as relações de poder na sociedade indígena? Isso é muito importante, você não pode deixar de conferir isso aí também. Por fim, o quinto assunto que você não pode deixar de conhecer ou de estudar para o Enem é justamente os movimentos culturais no mundo ocidental e os seus impactos na vida política e social. Gente, isso é muito importante. O Enem cobra muito. O movimento, por exemplo, social que aconteceu aqui no Brasil, o movimento socialista, o movimento dos sindicatos, e isso acontece muito. Movimentos culturais também, movimento hippie, o movimento de Martin Luther King, por exemplo, o movimento de Mahatma Gandhi, já Tropicália, cai muito, já caiu sobre isso no Enem. Então você não pode deixar de ver isso, você não pode deixar de estudar esses conteúdos. E também os impactos na vida política e social, ou seja, como é que eles interferem na vida hoje. Por exemplo, minorias sociais. É assim que os movimentos culturais muitas vezes interferem também na transformação política de um governo. Por exemplo, a Primavera dos Povos, lá no Oriente Médio, onde esses grupos culturais mudaram a perspectiva social e política daquela região. Então, não deixe de ver esses conteúdos. Então, pessoal, essa foi a primeira parte desse vídeo sobre os conteúdos indispensáveis para a prova do Enem. Você não pode deixar de estudar ele se você quiser fazer uma boa pontuação. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com outros amigos, ativa o sininho das notificações e não esquece de mandar suas dúvidas aqui pra gente. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!